Olá, cumprimento o Juca, Cafuri e todos os telespectadores do programa e, em especial, o ministro Gilberto Carvalho. Bom, a minha pergunta hoje a gente está num cenário bastante complexo de eleição, conjuntura política, a campanha está aí a pleno vapor e a gente percebe que nos últimos anos as pessoas vêm associando muito religiosidade à campanha eleitoral, em especial com o segmento dos evangélicos. Tem associado muito a discussão religiosa com o debate eleitoral e, por vezes, se cria muitos conflitos identitários, conflitos de valores entre a esquerda e esses grupos. A minha pergunta para o ministro é como a gente pode dialogar e criar pontes com esse segmento religioso, os evangélicos. Lucimara, a pergunta da Lucimara tem muito sentido e uma atualidade aguda nesse momento. De fato, a gente vê com muita tristeza a maneira como a religiosidade está sendo usada na atual campanha eleitoral. Vamos lembrar, pessoal, que a espiritualidade, a religiosidade foi fundamental em todo o processo de construção da redemocratização do Brasil e dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda. Não fossem as comunidades de base, não fossem as pastorais sociais das várias igrejas, não apenas da Igreja Católica, certamente nós não teríamos o PT, a CUT, os movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, por exemplo, com a cara que eles têm. Os valores cultivados de apego à base, à democracia na base, a identidade com o pobre, né, a sensibilidade com o sofrimento do outro, foram elementos fundamentais, fundantes mesmo, do nosso projeto. Com o passar do tempo, nós tivemos um crescimento no Brasil significativo da religiosidade neopentecostal, e aí é importante lembrar o seguinte: o fim da teologia da libertação não é fim, mas a perseguição à teologia da libertação decorre de um processo triste, de um acordo do Reagan com o Vaticano ao tempo de João Paulo II. O Reagan, de maneira muito oportunista, aproveitou o anticomunismo do João Paulo II para promover uma guerra contra aquilo que era tido como ameaça marxista através da igreja na América Latina. Isso decorre, inclusive, do relatório Rockefeller, que apontava esse risco para os americanos da insurgência libertária na América Latina a partir das igrejas. Lamentavelmente, foi criada uma perseguição aos bispos, aos sacerdotes, aos teólogos da libertação e um combate às pastorais sociais e às comunidades de base. A periferia foi abandonada progressivamente pela Igreja Católica. Como em política e sociedade não há espaço vazio, os próprios americanos enviaram para cá as igrejas neopentecostais, que ocuparam de maneira muito competente a periferia. Hoje não há transformação mais possível no Brasil se a gente não conseguir um diálogo com o neopentecostalismo, porque ele é que cuida dos pobres, não vamos esquecer disso. A esquerda burocratizada e a Igreja Católica nos afastamos da periferia e ela foi ocupada. Hoje, Juca, as igrejinhas são muitas vezes o único espaço de solidariedade, de acolhimento, de reconhecimento da pessoa, de sobrevida, e fazem um trabalho admirável muitas vezes na periferia. O problema é que as cúpulas dessas igrejas, eu não quero generalizar, mas muitas delas se prestaram a um triste processo de enriquecimento, de poder e de aliança com o poder antipopular que foi desde o governo Temer, do governo Bolsonaro e assim por diante. E fazem um uso absolutamente contraditório da mensagem evangélica, que é libertária, que é da justiça, que é da paz, para essa guerra que nós estamos promovendo aí. No entanto, nós precisamos tomar muito cuidado, não generalizar. Há muito espaço para aliança, para conversa com muitos pastores
e com muitos fiéis por esse Brasil afora, porque tem um aspecto bastante interessante, que o crescimento principal do neopentecostalismo hoje não se dá pela expansão das grandes igrejas, e sim pelo surgimento incalculável de novas pequenas igrejas autônomas. Só para dar um exemplo, né? Em 2020 o PT teve 20 mil candidatos a vereador, 2.200 e poucos eram evangélicos, muitos pastores. Então, eu acho que, primeiro, não há espaço para guerra religiosa. Nós não temos que falar da questão uns contra os outros na política, não podemos. Segundo, a liberdade religiosa é algo que está assegurada na Constituição e que, quando presidente, o Lula foi o presidente que, ao reformar o Código Civil, assegurou essa liberdade religiosa, a liberdade de culto no país. Então não tem as fake news, as mentiras que, infelizmente, a partir do gabinete do ódio se disseminaram pelo país, é que são o problema, porque elas criam uma realidade paralela e que não corresponde ao que é a vida. Então eu acho que nós temos que focar no atual momento político, eu não quero aqui ficar falando de eleição, mas no atual momento nós temos que focar na possibilidade das alianças com setores de boa vontade, daqueles que cuidam dos pobres mesmo, e fazer ao mesmo tempo um combate às fake news.